Boa noite, paz seja convosco. Vocês podem assentar-se. Pastor Rogério, um grande amigo de longa data, uma pessoa que me inspira muito, e não só a mim, mas muitos que estão no ministério tiveram o pastor Rogério Amorim como inspiração, e ainda, temos o pastor Rogério pela sua paixão por Jesus, a sua paixão pela igreja do Evangelho Quadrangular, uma família bonita, linda, todos pregadores do Evangelho. Gente, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. É um texto bem conhecido, mas eu quero compartilhar com vocês. São 20 horas e 33 minutos. Pretendo aí não demorar e ser bem claro naquilo que tenho a passar para vocês, e que vocês estejam atentos ao que o Espírito de Deus vai ministrar na vida de vocês. Terça-feira, muita gente cansada, veio do trabalho, quem sabe direto, mas que Deus renove as tuas forças. São Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Usa-me com sabedoria, com graça, na unção e no poder do teu Espírito Santo. Amém. Amados, esse texto bíblico que muita gente conhece, já foi objeto, esse texto, de muitos filmes também evangélicos, mostrando Jesus andando sobre águas e acalmando tempestades. Mas interessante, meus irmãos, que isto aconteceu logo após Jesus ter multiplicado pães e peixes, alimentado uma grande multidão. E Jesus então despede a multidão e pede que os discípulos, ordena que os discípulos entrem no barco e que fossem para o outro lado do mar. E ele ficou ali despedindo a multidão, e depois ele foi falar com o Pai. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, de batalhas que a gente vence, não na força do braço, não a nível material apenas, mas batalhas que a gente vence no nosso relacionamento com Deus, no nosso tempo com Deus, na oração. E Jesus Cristo, sendo Ele quem era, e Ele mostrava a importância de ter o tempo a sós com Deus. Eu gosto de viajar muitas vezes sozinho, e viagens longas, no Paraná inteiro, sempre faço. E gosto de viajar assim porque eu vou cantando, eu vou orando, e principalmente cantando, aí não tem ninguém no carro, ninguém fica reclamando, ninguém fica botando defeito, é eu e Deus, e está resolvido. E orando, clamando a Deus, e assim, extraordinário isso. Gosto sempre de ter o meu tempo na madrugada, eu e Deus, falando com Deus. Isso é fundamental para nós termos uma vida vitoriosa.
E Jesus mostrou a importância disso. Os discípulos entraram no barco e seguindo a direção do Senhor para chegar no outro lado, ali do mar da Galileia, na verdade, um grande lago de Genezaré. E então Jesus ficou ali sozinho orando. E muitas vezes a gente pensa que pelo fato de obedecer ao Senhor, não teremos problemas nenhum. Tudo vai dar certo, não teremos oposições na vida, não teremos nenhuma dificuldade, porque estamos fazendo o que Ele nos manda fazer. E não foi o caso aqui. Eles obedeceram ao Senhor, mas tiveram que enfrentar ventos contrários. Muita gente não consegue entender isso e espera muitas vezes de uma vida cristã uma vida de facilidades, achando que tudo será favorável a ele. E muitas vezes tem a triste decepção, tem uma grande decepção, porque essa não é a realidade. O Senhor quer que nós tenhamos sempre uma dependência dEle. Não é o fato dEle dizer vão e nós resolveremos tudo. O Senhor sempre quer se mostrar como o Senhor da nossa vida, que Ele é o Todo-Poderoso, que nós dependemos dEle todos os dias. E se obedecemos a Deus e enfrentamos lutas e dificuldades, é motivo de nós louvarmos a Deus, não perdermos a fé, não perdermos a esperança, não ficarmos decepcionados. Agora, se estamos enfrentando ventos contrários, isso fruto da nossa obediência, precisamos rever o caminho que nós estamos caminhando, a direção que estamos indo, o que nós estamos fazendo. E os discípulos estavam ali no meio do mar, na quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, eles estavam ainda lutando contra o vento. E Jesus tinha se despedido deles no entardecer, no cair da tarde, no início da noite. Eles começaram a sua jornada naquele lago, e eram entre 3 e 6 horas da manhã, e eles não conseguiam vencer. E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente rema, luta, trabalha, e parece que a gente não sai do lugar. Muitas vezes com experiências que temos, boa vontade, coragem para o trabalho, gente que levanta cedo, mas as coisas parecem que não dão certo. É na área profissional, é na família, muitas vezes a saúde, a área espiritual da nossa vida, emocional. Parece que a gente luta, rema, e as coisas não acontecem, a gente não sai do lugar. E os discípulos já estavam cansados. Imagine todo esse tempo eles lutando ali contra aquele vento contrário. Estavam cansados. E de repente vem Jesus andando sobre as águas. E quando Jesus vem andando, eles não reconhecem que era Jesus. E eles gritaram: é um fantasma. Gritaram com medo. Pessoas que já tinham visto Jesus fazer milagres, já tinham visto a multiplicação de pães e peixes, muito recente, e agora estavam gritando de medo, vendo um fantasma. E eu estava esses dias internado, e
Eu não sei se é efeito de medicamento, sei lá o que era, mas toda noite vinha enfermeiras tirar o sangue, enfim, dar alguns medicamentos. E teve um dia que de repente, lá por 3 da manhã, veio uma enfermeira tirar o sangue, mas quando eu olhei, não era ela, era uma galinha. Eu olhei aquele negócio, com bico, com tudo, com pena. Eu abri os olhos, fechava os olhos, me mexia e estava a galinha ali na minha frente. E tinha cheiro de galinha. Parecia que eu estava num galinheiro. Meu Deus, como que é possível um negócio desse? Mas como ela achou a veia ali com facilidade, eu não me importei se era galinha, se era cavalo, se era qualquer coisa. O importante é que resolveu o problema. Aí eu vejo os discípulos gritando, porque acharam que Jesus era um fantasma. Se eles acharam que Jesus era um fantasma, eu tenho o direito de ver galinha também ali, na condição de enfermeira. Quando bate o medo, o desespero, o cansaço, a gente começa a criar uma série de coisas na nossa mente. Começa a imaginar coisas que na verdade não são reais. Mas Jesus, andando sobre as águas, ele se identifica: sou eu, não temas, tem de bom ânimo. Quando ele diz sou eu, era para os discípulos reconhecer a voz dele. Embora naquela noite, no meio do mar, mas a voz do Senhor Jesus deveria ser reconhecida pelos discípulos. As ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. Eles andavam com Jesus, mas eles não reconheceram. E muitas vezes, ali na nossa luta contra ventos contrários, adversários que muitas vezes aparecem contra nós, que a gente nem entende por que pessoas talvez queridas, próximas, estão guerreando contra nós, a gente não entende, e no meio desse desespero, a gente já não reconhece mais a voz do Senhor Jesus, não consegue mais lembrar das palavras do Senhor Jesus. Naquele momento nós começamos a ouvir tantas e tantas vozes por aí. É um que fala uma coisa, outra coisa, e aí vem para a gente tanta confusão, e a situação começa a piorar, conselhos diversos, e a gente perde o foco da voz do Senhor Jesus. A voz do Senhor Jesus se perdeu no meio do barulho que estava ali naquele mar, o barulho do vento. Não vamos permitir com que os barulhos façam com que a voz do Senhor Jesus não seja identificada. A voz do Senhor é poderosa. E o Senhor Jesus diz: sou eu. Amado, se numa qualquer outra situação, alguém com problema e eu me identifico, fique tranquilo, sou eu aqui. Alguém pode dizer: mas daí, que diferença faz? Porque quem sou eu naquela situação? Mas quem estava ali se identificando era Jesus, o Senhor dos senhores, aquele que tem o poder sobre a natureza, que tinha o poder para acalmar aquela tempestade e fazer com que tudo se tornasse bonança. Diga glória a Deus. Não dá para comparar o Senhor Jesus com outros. Não dá para comparar o Senhor Jesus com alguns outros salvadores ou soluções que se apresentam por aí. Jesus está dizendo: sou eu. E nesse momento difícil que quem sabe você está atravessando,
talvez perdeu alguém da família, perdeu o emprego, é um problema de saúde. Eu não sei o teu problema. São pessoas que se levantaram contra você, é a traição, é a injustiça, mas no meio de tudo isso, ouça a voz do Senhor Jesus. Contemple Ele dizendo: sou eu que estou aqui. Tenha bom ânimo. E Ele te dá motivo para você se reanimar. Ele te dá motivo para você manter a sua coragem. E Pedro disse: é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E então Jesus disse: vem. Digam glória a Deus. Havia dúvida de Pedro, mas mesmo assim Jesus disse: vem. Ele é a esperança daqueles que, quem sabe, já perderam a esperança. Ele é o caminho para aqueles que estão perdidos. Ele é a luz para aqueles que estão em trevas. E naquele momento que Pedro estava confuso, mas Jesus diz: vem. E ele então desce do barco, coloca os pés ali nas águas, e então ele começa a andar sobre as águas. Digam glória a Deus. Olha que bênção, o milagre acontecendo. E Pedro começa a andar sobre as águas, e de repente começa a sentir o vento contrário, quem sabe batendo nas suas pernas, e ele então começa a afundar. E muitas vezes nessa batalha da vida, nesta luta que nós atravessamos diariamente, tem momentos que nós estamos lá em cima com muita fé, com muita coragem, dando conselhos, e no outro dia, quem sabe, já estamos afundando. Um dia lá em cima, um dia embaixo, e de repente Pedro começa a afundar. Eu quero dizer para vocês: o Senhor conhece a minha e a tua estrutura, e Ele sabe que nós somos pó, como diz o salmista, e nós precisamos do Senhor todos os dias. Se confiarmos na nossa força, não vai, mas se confiarmos na força do Senhor, podemos ter certeza da vitória. E ainda que estejamos afundando, não tendo muito sucesso naquele momento, se estamos caminhando em direção a Ele, obedecendo a Ele, Ele vai estender as suas mãos e vai nos segurar. Como é bom nós termos essa experiência. Quem sabe no momento de um possível fracasso, que se não fosse a mão de Deus ali, estaríamos perdidos. Quem sabe no momento de doença, onde tudo parece perdido, mas se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos vivos. Um problema, eu me lembro que eu trabalhava numa metalúrgica, na Siemens, e eu era um menino de 15 anos, e eu já era profissional na área de ferramentaria, e era uma empresa multinacional, e tinha um problema ali com o molde plástico, né? E os engenheiros ali tentando discutir, tentando encontrar o problema, e eu estava do lado, um menino de 15 anos, e eu pedi: poxa Deus, o Senhor é Deus, sabe tudo, Senhor, me mostre qual o problema desse negócio. E sabe o que Ele me mostrou? E eu entrei na conversa ali dos alemães e disse qual era a solução. E eles me ouviram e o problema foi resolvido. Olha, é um Deus que entende de tudo. Entende de ferramentaria, de mecânica, de padaria, de pedreiro. Ele conhece tudo. E como é bom quando a gente depende do Senhor e reconhece a nossa insignificância e reconhece o poder do nosso Deus. E o Pedro estava ali afundando. Não tinha ninguém para socorrê-lo, mas o Senhor Jesus estende as suas mãos.
Um dia eu estava saindo de um apartamento, eu era recém-casado, caí num golpe e perdi um apartamento, enfim, e já estava saindo, não tinha um destino certo para ir, e numa noite fria de Curitiba, e eu estava ali já sem móveis na casa, e eu disse para minha esposa: puxa, seria tão bom se tivesse aqui uma canja de galinha com torradas, seria bom demais. De repente, bate na porta ali de casa, numa situação que parecia derrota, porque eu estava saindo de um apartamento que eu já tinha perdido. Bate na porta uma irmã com uma travessa grande, uma tigela de canja com torrada e queijinho de lambuja ainda. Gente, que Deus é esse, que se preocupou com um desejo meu no momento onde tudo estava afundando. E Deus preparou a canja para mim. E Deus disse: fique tranquilo, sou eu, não temas. E olhando pela janela e vendo o cidadão que me deu o golpe, ele feliz da vida, sorrindo, e Deus falou comigo: ele está celebrando algo que é tão pouco diante daquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Resumindo a história, um dia no mesmo condomínio, Deus me deu outro apartamento ali, e Deus supriu tantas outras necessidades, mas eu quero dizer que Deus se preocupou com um desejo pequeno meu, no momento onde tudo parecia afundando. E muita gente falando besteira. E eu fico pensando, Pedro saiu do barco e foi em direção ao Senhor Jesus. E os discípulos que ficaram no barco? Quando nós temos atitudes de fé e estamos andando, quem sabe, sobre as águas, será que os outros celebram a nossa vitória, a nossa conquista? Quantos aplaudem? Quantos estão incentivando? Vai Pedro, vai firme, não desista, olhe para Jesus. Vai José, vai João, vai Maria, vai em frente, Deus é contigo. Quem sabe aparecem aqueles que começam a criticar quando estamos ali afundando e achando que é o fim. Eu sabia que isso não ia dar em nada, está vendo só? Comigo já apareceram muita gente fazendo essas colocações. Eu não sei com você. Tem gente que está aplaudindo, tem gente que está vaiando, tem gente que está torcendo para o pior na tua vida. Mas, meus amados, o mais importante é que aquele momento que parecia o fim de Pedro, que ele poderia afogar, mas o Senhor Jesus Todo-Poderoso estava ali, estendeu as mãos e salvou a Pedro. E mais do que isso, agora vai com Pedro andando sobre as águas e vai até o barco, quem sabe abraçado com ele. Digam glória a Deus. E assim Deus quer fazer na sua vida. Pessoas que quem sabe te viram afundando em algum momento, ou criticaram um momento que parecia o teu fim. Essas pessoas vão ver você andando com Jesus sobre as águas, conquistando vitória, andando no sobrenatural. Aplauda o Senhor Jesus. E quando eu falo isso, não é para a gente começar a esfregar na cara dos outros. Está vendo? Eu sou bom, você é ruim. Está vendo, falador? Não é. É para que eles saibam que Deus é bom, que Deus está conosco. Ele é o nosso socorro. Eu não sei qual é a tua batalha, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei que tipo de vento contrário que você está enfrentando, mas nós precisamos de uma dessas armas poderosas, que é a fé. E o diabo quer começar a nos destruir já na nossa mente.
Tem gente que já perdeu a batalha porque não teve coragem de lutar. E Pedro teve coragem de sair do barco. E os outros? Parabéns a você que tem olhado para o Senhor Jesus. E vai em direção ao Senhor, vá correndo. Se não puder correr, vai andando. Se não puder andar, vá se arrastando, mas vá em direção ao Senhor, porque é Ele que te sustenta. É Ele que renova as tuas forças. É Ele quem te dá o ânimo que você precisa. Sou eu. Tem de bom ânimo, não temas. Fiquem em pé, meus amados. Eu quero orar com vocês. Hoje em dia, a gente vê muito disso, pessoas buscando aí cursos diversos e lendo livros de autoajuda e buscando sempre uma força interior para vencer. E buscando, eu acho que tudo bem, né? Mas a força para nós vencermos realmente não é uma força que vem de dentro do homem natural. É uma força que vem de cima. De nós vem de dentro, porque dentro de nós está o Espírito Santo de Deus. Mas não é o fato de buscarmos uma força dentro de nós, baseado nas nossas habilidades, no nosso aprendizado. Deus quer que a gente dependa dEle todos os dias. Questão de alguns dias eu fui no lugar e estava um cidadão que era o comandante da Polícia Militar do Paraná, foi comandante. E eu fui na igreja, ele estava lá como diácono da igreja. Com maior humildade, o homem com autoridade sobre tanta gente. E de repente ele estava lá como diácono servindo. E eu fui conversar com ele, ele contou a experiência da sua conversão. Falando que tinha um momento que ele não tinha como resolver as questões da Polícia Militar do Paraná. E ele se sentiu completamente destruído. O que fazer? Decepcionado. E foi aí que ele buscou a Deus. E Deus se apresentou a ele como a solução que ele precisava naquele momento. E era o comandante da Polícia Militar, um homem experiente, mas que caiu aos pés do Senhor Jesus. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. E às vezes algumas situações adversas na nossa vida é para que a gente aprenda e lembre bem, nós precisamos do Senhor. Ele quer sempre se apresentar e estender as mãos. Ele quer sempre dizer para nós: sou eu, viu? Tenha bom ânimo, não temas. Eu quero orar por você neste momento. Quem sabe você está enfrentando aí um vento contrário. Eu não sei que vento é esse, mas você sabe. É na família, é no trabalho, não sei. Mas o meu Deus é poderoso para acalmar ventos e tempestades. Ele é poderoso para te curar, para libertar. Ele é poderoso para resolver esse problema que você está enfrentando. Não sei, mas Deus é Deus. Vamos orar. Grande Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e de misericórdia, eu quero te louvar por esta noite abençoada. E estamos vivendo um tempo no nosso país e no mundo, um tempo tão difícil, onde homens tão inteligentes, cientistas, estão ainda se batendo, procurando a solução para esse vírus que tem ceifado a vida de muita gente. Estamos vivendo um tempo difícil no nosso país, mas esse é o momento da igreja. Esse é o momento da igreja mostrar que Jesus é o Senhor, que Ele é a solução, e que a solução não está nas mãos de homens, a solução está na igreja que tem o Espírito Santo. Grande Deus,
Nós queremos a tua intervenção. Nós queremos que todos saibam que o Senhor é Deus. E que a igreja possa, meu Deus, estar vivendo o sobrenatural. Que a tua igreja possa estar aos teus pés. Ó meu Deus e Pai, e eu oro por esse pai de família, por esta mãe, por este filho, Senhor, que está aqui nesta noite, pessoas que estão enfrentando problemas diversos, e que se encontram, quem sabe, sem forças, desanimados, Deus, quem sabe, com a sua fé tão pequena, mas o Senhor está aqui nesta noite. E esta é a noite do milagre. Esta é a noite da vitória. Não porque eu estou aqui, mas porque o Senhor está aqui. E o Senhor é quem diz: não temas, tenha bom ânimo. Senhor, vem agora manifestar a tua graça. E repreendemos todo o mal, toda a doença, tudo que não vem de ti. Nós repreendemos agora. Vem Espírito Santo sobre este lugar, sobre esta família. Nós queremos a restauração completa. Em nome de Jesus, vai recebendo a bênção do Senhor. Deixe de ouvir o barulho do vento, das ondas. Deixe de ouvir outras vozes. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você agora. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Comece a restaurar esta família. Esta pessoa tão ferida, que foi traída, se sente injustiçada. Essa pessoa que perdeu o emprego. Esta família que está vivendo luto. Há pessoas, ó meu Deus, que ainda estão vivendo luto de pessoas que já morreram há muito tempo e ainda estão com as vestes de tristeza. Deus, que ela possa vestir vestes de alegria, se libertar de tudo isso. Pessoas que estão presas ainda, meu Deus, a violências do passado, agressões. Em nome de Jesus, comece a curar, que eles possam viver o sobrenatural. Comece a andar sobre as águas. Em nome de Jesus nós abençoamos e declaramos a vitória do teu povo. Levante as mãos aos céus. Diga: eu vou viver o sobrenatural. Quero viver a minha vida na dependência do Senhor, o meu Deus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Maravilha. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Quando lembrar de mim, ore por mim. E eu vou orar para que você lembre sempre.